Oi, eu sou Johann Reis e vamos falar nesse vídeo sobre numerologia. O que é numerologia? Por que numerologia? Para que serve a numerologia? O que a gente ganha estudando e sabendo numerologia? Bem, primeiro, vamos começar falando sobre o que a numerologia não é. A numerologia não é um sistema para você mudar de nome e angariar benesses, sorte, fama, sucesso, bom astral, ou seja lá o que for. Não, a numerologia não serve para isso. A numerologia, ela não serve para te dar os números vencedores da loto. Porque se servisse, eu não estava aqui. Pelo menos não assim, dessa maneira. Eu estaria... Enfim. Né? Assim, acho que é óbvio que se eu fosse capaz de conseguir os números da loto, eu já teria ganhado, né, diversas vezes o prêmio. Quem diz isso é farsante. É farsa, farsa, farsa. A numerologia não serve para adivinhar o destino, para prever o destino de uma maneira estanque, definitiva. Não, a numerologia não serve para isso. A numerologia não serve para ditar sentenças de futuro, seja positivas ou negativas, de modo irremediável, inegociável. Não é isso. Então, para que serve a numerologia? A numerologia, ela serve para o autoconhecimento. Algo que pode parecer pouco, mas é muito. E é muito mais do que muita gente imagina. Tem aquele velho ditado que diz, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os céus e tudo mais. E isso é verdade. A ciência recentemente confirmou que nós, humanos, somos feitos de material das estrelas. Isso é um fato científico. Aleister Crowley já dizia isso na época do recebimento do livro da lei em 1904. Mas esse vídeo aqui não é sobre o Crowley. A gente vai falar sobre o Crowley em outros vídeos, muitos. Nesse vídeo eu estou apresentando para que serve a numerologia. A numerologia, ela serve para o autoconhecimento, e o autoconhecimento ele serve para que a gente possa se autolapidar. O objetivo não é a pessoa ficar dependente de um numerólogo. A ideia é que a pessoa aprenda a numerologia, tenha uma relação com os números e desenvolva e aprenda essa linguagem, porque a numerologia ela é uma linguagem. Através dos números, a personalidade de cada pessoa e o tipo de vida que espera cada pessoa são indicados pelo nome e pela data de nascimento. Cada número tem um simbolismo. Esse simbolismo vai ser explicado em vídeos separados. Esse simbolismo de cada número não é algo aleatório, algo tradicional, no sentido de que foi definido assim, e pai, é uma tradição e acabou, não se discute. Não. Existem motivos, existem comportamentos matemáticos que indicam a natureza de cada número.
E foi nisso que Pitágoras contribuiu com a numerologia. Foi com a análise do simbolismo dos números. Não existe numerologia pitagórica porque Pitágoras simplesmente não existia na época, né, assim, que ele não deixou nada escrito sobre nenhum assunto, muito menos sobre numerologia. O que se sabe de Pitágoras vem de seus discípulos e detratores, e Pitágoras não usava o alfabeto romano que nós usamos. Então, e a numerologia, ela é uma adaptação da guemátria, que é uma disciplina cabalística, adaptada para o alfabeto romano. Então, a numerologia, ela é uma forma de interpretar a linguagem dos números nas personalidades e nos eventos em Malkuth, né? na vida terrena, na vida. E eu citei Malkuth, que é um tema cabalístico, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. A numerologia funciona na vida material, prática, concreta, real. Como que a numerologia funciona? Qual é a base? A base do simbolismo é complexo explicar a base de simbolismos, né? É uma coisa muito simples, ao mesmo tempo muito complexa para explicar aqui agora, assim, fazer um puxadinho, uma nota de rodapé muito grande. Mas vamos dizer assim, o nome completo, original, de registro de cada pessoa representa a personalidade que essa pessoa traz consigo. Cada ser humano já nasce com uma personalidade. Essa personalidade ela vai se desenvolver melhor ou pior conforme ela reage ao ambiente. O ambiente influencia, mas o que determina é o que a gente traz por dentro, é o que a gente traz na nossa essência, na nossa personalidade. A numerologia revela essa personalidade com a qual a gente já nasce. As letras vogais, elas, a soma dos seus valores numéricos, ela vai representar o tipo de personalidade que a pessoa tem dentro de casa, nos relacionamentos pessoais, familiares. Por quê? A gente chama de interior a soma das letras vogais ou de sonoridade vogal de um nome. Por quê? Por que as vogais ou as letras com som de vogal, e nesse caso eu digo, por exemplo, Wellington com W, o som é de U, então o som é de vogal. As letras de som vogal, as letras vogais, o som delas é formado no interior do aparelho fonador. A gente pode falar as letras vogais com a boca fechada. A, E, I, O, U. Com a boca fechada, não, né? Ligeiramente entreaberta, mas sem movimentar os lábios. A, E, I, O, U. 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 Ou seja, no interior, dentro, as letras cujo som se forma dentro mostram o meu interior. Consequentemente, as letras consoantes, o som delas é formado no exterior do aparelho fonador. B, C, D, F, G, H não tem som, continua sendo consoante, mas não vai ser vogal nunca porque não tem som. G, R, T. E o H, quando tem som, é de R, né? Como de hamster.
que é uma palavra não é de origem portuguesa, mas enfim. Então, as letras consoantes, o valor numérico de cada letra consoante, somado todas elas, de um nome de uma pessoa, mostra quem aquela pessoa é na sua expressão social, na sua expressão fora de casa, na sua expressão do pé da porta da casa, da rua para fora. Muitas vezes, quando um número é muito diferente o simbolismo de um número interior é diferente demais do número exterior, que é o número das consoantes. Isso é o caso daquelas pessoas que parecem uma coisa em público, mas você vai conhecer intimamente e elas são outra coisa bem diferente. E tem aquelas pessoas que são meio que transparentes, que têm o mesmo número no interior e no exterior. Isso acontece. Elas são aquilo que elas demonstram mesmo. Nada disso tem juízo de valor. Tudo isso pode ser exercido de maneira positiva ou negativa, favorável ou desfavorável. Tudo depende muito do contexto. E a soma de todas as letras, vogais e consoantes, forma a síntese. E a síntese, como o próprio nome diz, representa a síntese da sua personalidade. Que tipo de personalidade você tem? Eu gosto de fazer uma correlação com a astrologia, embora não seja astrólogo e não tenha conhecimento de astrologia para debater profissionalmente, mas eu tenho algumas noções, claro, e eu gosto de fazer uma correlação que é a de que o signo solar é equivalente à síntese na numerologia. O signo ascendente é equivalente ao exterior na numerologia. E o signo lunar, onde a sua lua está, é o equivalente ao interior na numerologia. Então, para vocês aí que gostam de saber dessas coisas, eu, por exemplo, eu sou leão, com ascendente em Capricórnio e lua em Câncer. E tenho muitos planetas em Virgem. Tenho Vênus em Virgem e tenho Marte em Áries. E eu tenho interior 8 vindo de 35, exterior 50, 5, ou seja, exterior 5, e interior, e a síntese, perdão, ou seja, voltando aqui, eu tenho interior 8 vindo de 35, exterior 5 vindo de 50, e síntese 4 vindo de 13, vindo de 85. E eu tenho o caminho de destino 7. O caminho de destino, ele é obtido com a soma do número do dia, do mês e do ano de nascimento da pessoa. Tudo somado direto. Ou seja, no meu caso, eu nasci em 20 de agosto de 1968. Então eu somo 1968 mais 8 mais 20. E eu acabo chegando ao resultado 25/7. Ou seja, é o 7 vindo de um 25. A gente vai estudar muito as origens dos números, isso é um assunto para depois. Mas aqui a gente não está falando nem sobre a personalidade dos números ainda. Estamos falando das 4 principais informações, as informações mais básicas, mais estruturais que a numerologia oferece para a análise de uma pessoa. É por onde a gente começa. Assim como na astrologia, a gente começa por signo solar, ascendente, lunar. Aqui na numerologia a gente começa por isso: interior, exterior, síntese e caminho do destino. E é para isso que a numerologia serve, é uma primeira resposta, esse é um primeiro vídeo resposta a essa questão. A numerologia te oferece autoconhecimento para quê? Para que você possa conhecer
os seus melhores e piores potenciais, para estimular os melhores potenciais e combater, suprimir, canalizar os piores potenciais. O destino. O que é o destino? Existe um destino fixo, pronto para a gente seguir? Não. Mas existem questões que vão aparecer no nosso destino? Sim. Então existe um destino pronto? Sim e não. Na verdade, nós temos um caminho. Cada um de nós tem um caminho a ser seguido. E isso se determina no momento do nascimento. Ou seja, esse caminho é o nosso destino. Por isso que eu chamo a data de nascimento, dia, mês e ano, de caminho do destino. Ou seja, é o caminho pelo qual se desenvolve o seu destino. Mas o destino em si, ele é o resultado. O destino em si, ele é o resultado do que o seu caminho te traz e da sua reação àquilo que o caminho te traz. Então, o destino vai te trazer determinadas coisas? Sim, vai. Certas coisas são parte do nosso destino imutável, no sentido em que elas vão acontecer. Por exemplo, todo mundo tem o mesmo destino, todos nós vamos morrer um dia. Isso, o como, o quando, isso vai variar. Isso vai variar. Se eu nasci numa determinada família, num determinado local e numa determinada época, isso faz parte do meu destino. Eu não posso mudar o fato de que eu nasci em 1968. Mas eu não sou obrigado a me comportar como a maioria das pessoas que nasceram em 1968. Espero que eu não me comporte. Então, eu tenho esse corpo que nasceu numa determinada família, com determinado DNA, num determinado local e época desse planeta, e eu não tenho como mudar nem me livrar disso. Eu não posso resolver que eu nasci em 1817 e que eu sou africano. Não. Eu sou um homem de 56 anos, vou fazer 57 em agosto desse ano, latino-americano, brasileiro, e agora, eu moro no Uruguai, eu já morei em Nova York, eu posso viver onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 40 anos. O que eu faço com o material que eu recebi? O material que eu recebi é o meu corpo e as minhas circunstâncias. O que eu vou fazer com isso, sou eu que decido. Então, né, tem gente que diz, já tem cientistas, o Yuval Noah Harari, né, autor de Homo Deus, eu li. É um livro muito louco. E ele sustenta basicamente a ideia de que nós não temos opção de destino, que nós somos biologicamente programados. Enfim, eu estou simplificando muito, é um livro científico, mas dirigido ao grande público. Eu li e eu achei muito curioso, mas acho bastante absurda a ideia de que nós estamos milimetricamente programados a agir de maneira XYZ e que não há escape disso. Eu acho que nós somos programados, sim. A neurolinguística é uma realidade. Mas nós... o grande desafio do mago, da magia, é exatamente transcender a mediocridade
do comportamento de massas, do comportamento de manada, do comportamento de quem é cegamente guiado pelo DNA. Se você não acredita se você acha que a ciência não, porque isso é um cientista, né? E não é unanimidade. O Yuval Noah Harari não é unanimidade. Ele é muito questionado. Eu não tenho qualificação para questionar academicamente, né, assuntos mais densos que ele domina, mas eu tenho capacidade, sim, de questionar as conclusões dele, que me parecem bastante rasas e, sobretudo, muito loucas. Mas, enfim, esse vídeo não é sobre o Yuval Noah Harari, pode cortar o que for desnecessário em relação a isso, mas é porque ele é um exemplo de uma corrente científica que entende que nós temos um destino pré-programado, que nós vamos seguir esse destino, queiramos ou não. E isso vai totalmente contra a ideia da magia, isso vai contra a ideia da magia, isso vai contra a ideia do desenvolvimento mágico, vai contra tudo o que o estudo ocultista, de ocultismo, em suas muitas variadas vertentes, vai exatamente contra isso. O ocultismo, a numerologia, né? Para que serve a numerologia? É para você pegar o seu destino, as rédeas do seu destino na sua mão. Então, as rédeas e o cavalo que você está montando, embora eu odeie esse negócio de montar cavalo porque eu sou vegano, mas vamos usar esse exemplo. O cavalo que você está montando, a direção que você está dirigindo, é o seu destino. Aquele carro, aquela carruagem, aquele cavalo, você está em cima dele, isso é seu destino. Agora, para onde você vai guiar esse cavalo que é o seu destino, esse carro que é o seu destino, haverá influências e pressões para que você faça aquilo que a manada faz. Mas o objetivo é fugir do pensamento e do comportamento de manada. Então, eu acho que eu posso finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: a numerologia, a melhor coisa que ela pode fazer por você é te libertar. Te libertar através do autoconhecimento. Faz o que tu queres, ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. 93.